Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Então eu mandei para vocês um slide sobre segurança da informação, né? Então eu vim aqui explicar alguns tópicos para vocês, eu não sei se vocês ficaram com dúvida ou tiveram alguma dificuldade. Agora eu vou estar explicando aqui para vocês, tá bom? Todos os tópicos. Vamos lá. O que seria DNS, tá? É um sistema de nome de domínios, tá? Qualquer site, ele tem nome. Facebook é um site, então o nome desse site que ele é Facebook. Mercado Livre, ele é um site. O nome desse site é o quê? Mercado Livre, tá? Porém, existem duas maneiras de você reconhecer um site, tá? Pelo sistema do IP. Se você digitar o número do IP de um site, ele vai abrir o próprio site. Por exemplo, se eu pegar o número do IP do Mercado Livre e colocar ali no Google, ele vai aparecer o Mercado Livre, tá? E tem, lógico, né, pelo acesso normal, né, que é o www.mercadolivre.com.br ou facebook.com, gmail.com, enfim, né? Qualquer um que você digite dessa forma, ele vai aparecer, ele vai abrir o seu próprio site, tá bom, pessoal? Então, DNS nada mais é do que um domínio, nome de sistemas, tá bom? É lógico que, né, nós, meros seres humanos, né, jamais vamos decorar o IP de todos os sites para vocês jogarem lá no Google e acessar. Por isso que existe o endereço de site, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que seria o modelo OSI? O modelo OSI nada mais é do que uma camada de transporte de informações, tá? É conhecida também como interconexões de sistemas abertos, tá? É um conjunto de padrões da ISO, tá? Que estabelece um modelo na forma de camada de abstração, tá? Então, a camada OSI, ela tem várias passagens, ela tem vários detalhes, tá? Que eu vou detalhar aqui agora, tá bom? A camada física, tá? Então, essa camada trata de sinalização de rede e da conversão de bits, tá? Então, adivinhos das camadas superiores em sinais elétricos, tá? Então, temos a camada de link, tá? Nesta camada temos a organização dos dados a serem enviados em conjunto de bits, ou seja, nessa camada aqui temos a camada física, que é a camada raiz, tá? Nós temos a camada de dados, onde ela vai organizar as suas informações, tá? Onde ela vai organizar a página do site, tá bom? As suas informações. Temos a camada de rede. Essa camada introduz a capacidade de rotear o tráfego de um ponto de rede para um outro ponto, tá? Por meio de subredes. E por isso podemos chamar essa camada de roteamento, tá? É uma camada de transmissão aqui de informações, tá? De uma rede para outra, tá? Temos a camada de sessão. Essa camada ela permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação. Então, nesta sessão, essas aplicações define como será feita a transmissão de dados e coloca marcações, ou seja, ela que vai decidir como serão enviadas todas as informações, tá bom? Essas informações de camada OSI, ela vem totalmente da internet, tá? Então, a internet, ela existe 7 camadas, então cada uma delas estou explicando aqui nesse momento, tá? Camada de apresentação. A camada de apresentação, também chamada de camada de tradução, converte o formato de dados recebido pela camada de aplicação em um formato comum, tá, a ser usado na transmissão desses dados, ou seja, o formato entendido pelo protocolo, tá, usado. Então, um exemplo comum é a conversão de padrão de caracteres, código de página, quando, por exemplo, o dispositivo de transmissor usa um padrão diferente da ESC. Por exemplo, pode ser outros usos de dados de criptografia, né? Nós vimos criptografia na sala de aula, né? Eu dei um texto para vocês descriptografá-lo. Não, descriptografá-lo não, perdão, para vocês criptografá-lo, né? Então, você já sabe como que funciona a criptografia, né?
Gente, vocês têm que entender o seguinte, a linguagem do computador não é igual à nossa linguagem, tá? Então, a linguagem do computador, ela sempre vai... Por exemplo, na hora que eu estou digitando vou para casa, o computador, ele tá lá, 0101, ele recebe essa informação como 010101, ele lê uma outra linguagem, tá? Não é igual a nossa. Então, temos a camada de aplicação. A camada de aplicação faz a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que pediu ou receberá a informação através da rede. Por exemplo, tá? Ao solicitar a recepção de e-mails através do aplicativo de e-mail, este entrará em contato, tá, com a rede, ou seja, eu estou aqui no Google, tá? Eu estou aqui acessando o Google normalmente, então, quando eu for digitar alguma informação, pedir algo, ele vai lá na rede, ele vai de rede, ele vai pesquisando a minha informação até trazer o resultado que eu quero, tá, pessoal? Então, nós temos aqui em segurança e auditoria conceitos e princípios de vida de informação, tá? Galera, tudo tem uma validade na vida, até as informações, tá? Aqui eu vou destacar que a segurança da informação destaca o quê? Itens básicos para a segurança da informação, que é confiabilidade, integridade, disponibilidade, tá? Integridade, pessoal, é algo que não pode ser editado, algo que não pode ser quebrado, tá? Algo íntegro, tá? Confiabilidade, se uma informação ou não é confiável. Hoje em dia a gente está nas fake news, né? As informações falsas, então tome cuidado com isso também. Então, a informação tem que ser confiável. Por exemplo, quando você pesquisa algo na internet sobre alguma informação, por exemplo, sobre um trabalho escolar que vocês estão fazendo, né, sobre o descobrimento do Brasil, vamos supor. Você tem que saber se aquela informação não é confiável, se aquela fonte é ou não segura, porque você não pode colocar qualquer coisa no trabalho de vocês, tá? Então, e disponibilidade, tá, pessoal? A disponibilidade, galera, a informação tem que estar lá disponível, tem que estar ali acessível. Vamos supor que eu trabalho numa empresa, tá? E eu sou do setor financeiro e eu preciso acessar o rendimento das vendas de hoje. A minha informação tem que estar disponível a qualquer hora, né? Porque eu preciso daquela informação. E se eu não conseguir utilizar aquela informação naquele horário às 4 horas da tarde, se eu precisar às 7 horas da noite, então a informação tem que estar disponível para mim, tá? Isso se chama disponibilidade, tá bom, pessoal? Então, confiabilidade, a capacidade do sistema em permitir que alguns usuários acessem o sistema e outros não. Também tem essa, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho um sistema aqui, deixa eu ver, o sistema de cadastro cliente, tá? Certas coisas não tem necessidade de estar acessando, tá? Não tem a necessidade de acessar. Por exemplo, eu sou só vendedora, então eu só preciso acessar o quê, pessoal? O endereço e o número de telefone do cliente, tá? As demais informações eu deixo com o RH para estar acessando, que é o CPF, que é o RG, tá? Que seria já mais para o setor de cobrança, tá? Disponibilidade. A informação deve estar disponível a todos que necessitam cumprir os seus objetivos, tá? Exatamente, tá, pessoal? Além desse exemplo que eu acabei de dar, tá? Então, a informação, ela tem que estar disponível a todos, mas a nível de que se a pessoa precisar ou não. Existem limites para tudo, tá? E, por último, nós temos, né, a integridade que eu acabei de falar, né? Que não pode ser, a informação deve estar ou não correta por verdadeira e não corrompida, tá? Como eu havia falado para vocês, tá? A informação ela não pode estar corrompida, ela não pode estar alterada, tá? A Wikipédia, às vezes, a gente pode estar entrando lá e alterar alguma informação. Ou seja, se alterou alguma informação, ela já foi corrompida, tá? Então, não pode estar corrompida, ela tem que estar no formato original. Aliás, dependendo também da informação, né? Mas é o ideal mesmo, ela está no formato original, tá? Pessoal, aqui nós temos ataque, é ameaças, tá? Ameaça quando você sabe que um sistema está em aberto,
tem a ameaça de quê? De ser invadido, corre o risco de ser invadido um sistema, tá? E ataque é quando você sofre aquele ataque mesmo cibernético, né? Ou seja, que ataca as suas informações, rouba as suas informações, tá? Nas duas situações, a gente tem que estar muito bem espertos, principalmente que tenha uma empresa grande, tá? Ou até uma empresa que seja qualquer tamanho dela, porque o prejuízo pode ser grande, pode ser enorme. Vamos supor que um hacker consiga aí atacar alguma informação de conta bancária que seja senha. Imagina que o prejuízo que essa empresa não vai ter, né? E o coitado também desse cliente, né? Que ele também vai ter um prejuízo enorme. Então a gente tem que saber, principalmente as empresas hoje em dia, ao que? A se defender desses ataques e a planejar para que essas ameaças não sejam concluídas, tá? Que não vire um futuro ataque, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, tá? Toda informação ela tem um ciclo de vida, tá? Nós temos o ciclo de vida de obtenção, tá? Eu tenho um dado, eu tenho uma informação, então eu vou obter essa informação. Eu vou tratar essa informação, eu vou ver o que é bom, o que é ruim, o que vai servir para mim, o que é legal, o que é falso, o que é verdadeiro, tá? Eu vou salvar essa minha informação num banco de dados ou onde eu quer que seja, tá? Eu vou ter uma cópia dessa minha informação, eu vou distribuir, mas lembra-se, pessoal, eu vou distribuir no modo, para que, assim, como posso dizer, não é no modo certo, né? Eu vou distribuir com todo o cuidado, né? Eu vou distribuir para as pessoas que realmente irão utilizar essa informação, tá? E utilização, né? Depois que eu fiz todo esse tratamento, que eu obtive essa informação, né? Que eu distribuí, então a pessoa vai utilizar essa informação, tá? E depois ela vai descartar essa informação. Mas, pessoal, tem um outro porém aqui, tá? Tem uma coisa que vocês têm que ficar atentos na hora de descarte das suas informações, principalmente dentro de uma empresa. Tá? Não adianta nada você ir lá pegar um papelzinho, por exemplo, eu tenho a senha lá do meu sistema que só eu posso acessar, tá? Se eu chegar lá e rasgar esse papelzinho picadinho, se a pessoa tiver má intenção, ela cata lá do teu lixo e sai fazendo quebra-cabeça, ela junta tudo e tem um acesso à sua senha do seu sistema. E ela pode modificar alguma coisa e pode vir a te prejudicar futuramente. Né? Então tome cuidado a disponibilizar certas informações, mesmo que às vezes você fala assim, mas está aqui no bloco de notas. Mas o bloco de notas alguém pode acessar também. Então tome cuidado ao armazenar ou aguardar as informações mais importantes, tá? Senha, tá? Alguns tipos de dados devem ficar guardados somente para ti, somente para vocês. Ou então criem uma senha, travem o arquivo, façam alguma coisa, tá? E na hora de compartilhar a senha, eu não recomendo compartilhar a senha com ninguém de arquivo de nada, tá? Porque é o que eu falei, pode acontecer da pessoa usar má fé e editar o teu documento, pegar algo importante e te prejudicar. Então, senha não se divide, a não ser que você confie muito na pessoa e você acaba dividindo a senha com ela. Então beleza, tá? Mas tem que ter muita confiança para se fazer isso, tá, pessoal? Eu havia pedido para vocês, né, um resumo de cada um de vocês, o que seria engenharia social, o que seria a camada OSI, tá? Muitos já mandaram para mim, então quem não mandou, mande. Quem já mandou, tá tranquilo, tá? Eu que corrigi, já mandei ok, já para quem fez, tá? Para aqueles que não fizeram, por favor, façam, participem. Tudo que eu postar, tudo que eu fizer, é tudo para nota, é tudo atividade, contra pontos, tá bom? Então eu vou passando sempre atividade para vocês, eu sempre vou passando coisas diferentes aqui para vocês, tá? Isso aqui só foi uma prévia, isso aqui só foi uma teoria, depois a gente vai começar a praticar algumas coisas aí, tá bom, pessoal? Então eu desejo boa tarde a todos, qualquer dúvida entre aqui no grupo, tire dúvida comigo, que eu estou super à disposição. Tá bom, pessoal? Um abraço.